Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Lembrando que deve ter, talvez, ainda umas 3 caixas ou menos Egito, tá? Então, se você quer a sua caixa Egito, corre! E fiquem ligados para o próximo tema, tá bom? Próximo tema. Mas vamos lá para o relato de hoje, que é este. Relatos de uma ex-garota de programa. Vamos ver? Vamos lá. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Já te enviei outros 2 relatos de quando eu era mais... já te enviei outros 2 relatos quando eu era mais nova, é isso? Mas nunca foram contados. Eu espero que esse seja. Vamos lá. Bom, para você e os assombrados entenderem o contexto dos relatos... Peraí, os nomes estão trocados... Não, ela tá falando na frente aqui. Ok. Tá. Para vocês, os assombrados, entenderem o contexto dos relatos, eu sou a fulana. Hoje tenho 22 anos, moro em tal lugar, mas esses relatos aconteceram quando eu tinha por volta de 18, 19, 20 anos. Por motivos de necessidade da época, eu comecei a fazer programa. E deixa eu pegar esse bicho aqui, que fica voando na minha frente. Eu comecei a fazer programa para ajudar a minha mãe, que era recém-separada do meu pai e ficou desolada por ter sido trocada por uma mulher mais nova, se jogando então na depressão. Ela não queria trabalhar, não queria mais nada com a vida. Eu sou a mais velha de 4 filhos, sendo que a caçula tinha só 1 aninho de vida. Eu me vi com a responsabilidade de não deixá-los passarem necessidades. Nós morávamos de aluguel e com 2 meses que o aluguel estava atrasado, o proprietário pediu a casa. Nisso me vi transtornada, sem saber o que fazer. E já imaginando eu e os meus irmãos com a minha mãe morando debaixo da ponte. Na noite que ele pediu a casa, eu só me tranquei no banheiro e fiquei pensando no que eu ia fazer para poder reverter essa situação e conseguir pagar o aluguel para que os meus irmãos não passassem fome e nem fôssemos morar na rua. No banheiro me veio um pensamento, que hoje em dia é o que mais me arrependo, de ter dado ouvidos àquele pensamento e ter seguido com o que viria pela frente. Naquela noite, entrei em contato com uma casa de prostituição, aqui chamamos de boate, e conversei com a dona que eu queria fazer um teste, que eu estava interessada, etc. Na mesma hora ela ficou animada e só me perguntou quantos anos eu tinha e se eu tinha como ir até lá naquela mesma noite, porque era um pouco afastado da cidade, uns 10 quilômetros fora da cidade. Eu respondi que eu tinha 18 e que eu poderia sim. Nisso, ela falou que estaria me aguardando. Eu agradeci e desliguei o telefone e fui me arrumar. Tomei um banho bem tomado, me depilei, me produzi toda a caráter do que eu ia fazer. Menti para minha mãe e disse que eu ia dormir com um paquera que estava conhecendo na época. Assim, fui para um local próximo de casa, na rua, chamei um Uber e fui para essa boate. Logo que cheguei lá, fui procurar a mulher para me apresentar e nos conhecermos pessoalmente para ela poder me explicar como funcionava tudo. Pois no telefone eu expliquei que eu nunca tinha feito aquilo e também expliquei toda a minha situação, o porquê que eu estava fazendo aquilo. Ela ouviu, me explicou como tudo funcionava, etc. e disse que tinha alguém para me apresentar. Dito isso, fomos para o salão dos clientes. Chegando lá, ela me apresentou a um coroa. Ele devia ter uns 50, 53 anos, dono de uma empresa grande aqui na cidade. Explicou que era a minha primeira vez ali e que era para ele cuidar de mim. Quando ele soube que era o meu primeiro cliente da vida, ele ficou super empolgado. Pagou várias bebidas, comida, tudo que eu tinha direito. Depois me levou para o quarto e fizemos o que tínhamos que fazer.
Em todo momento que eu estava com ele no quarto, eu me sentia tão mal, Ana, tão mal, tão triste, mas eu precisava do dinheiro. E também ela me explicou que nós devíamos ser agradáveis, né? Deveríamos ser agradáveis com os clientes, que deveríamos ser atrizes, que em hipótese alguma o cliente poderia se sentir rejeitado, ou sei lá, algo do tipo. Então eu mantive as aparências por toda 1 hora, que era o tempo do programa. Na hora que aquilo acabou, recebi o dinheiro, agradeci, lhe dei um beijo e saí para o quarto das meninas para me arrumar novamente e voltar para o salão dos clientes. Quando cheguei no quarto, eu desabei no choro. Eu chorava que nem uma criança. Eu só queria que tudo fosse um pesadelo. Até que as outras meninas vieram me consolar. Me deram muito apoio, até que eu conseguisse me recompor e voltar. Quando cheguei no salão, ele me chamou novamente na mesa dele e disse que queria mais 1 hora comigo. Como cliente que manda, né? Fomos pro quarto e ele prolongou por 2 horas. Quando acabou, já era umas 5 da manhã e eu disse que eu precisava ir para casa. Só que eu não sabia como, porque lá não pegava sinal de telefone, então não teria como eu chamar um Uber. Ele perguntou onde eu morava e disse que morava perto também. Me deu o dinheiro das últimas 2 horas que ficamos e me deu a carona. Quando cheguei em casa, abri com o maior cuidado a porta para minha mãe não acordar. Tomei um banho e fui dormir. Eu estava um caco. Na hora que eu acordei, fui ver na bolsa quanto tinha feito aquela noite. E pasmem, eu estava com o dinheiro todo do aluguel. O dinheiro que eu precisava certinho. Apesar da minha tristeza de como foi que eu ganhei, eu estava muito feliz por ter conseguido a quantia exata dos 2 meses de aluguel e poder continuar ali naquela casa com a minha mãe e com os meus irmãos. Era R$800. O aluguel era 400 mensal. Procurei o proprietário sem a minha mãe saber e paguei o valor a ele. Aí pronto, depois desse dia minha vida virou de cabeça para baixo. Eu comecei a ir dia sim, dia não para essa boate, mas eu não gostava de lá. Me dava muito medo. Eram homens às vezes que não me agradavam. Então, um dia, pesquisando mais sobre esse mundo, descobri a possibilidade de fazer programa sem precisar ficar indo em boate. Descobri um site chamado Tal. Fiz meu cadastro, tudo certo, e saí da boate. E é aí que começam as coisas sobrenaturais na minha vida. Já que agora vocês sabem a parte essencial de como entrei nesse mundo e por que decidi continuar, mesmo que não me sentisse bem. Vamos aos relatos. Primeira história: livramento de Deus? Bom, Ana, com alguns meses atendendo pelo site, homens de outras cidades vinham até mim para sairmos, etc. Quando uma vez saí com um homem, ele era casado, como a maioria dos que procuram uma garota de programação. Não me orgulho disso, mas era a necessidade da época. E antes que vocês fiquem bravos ou bravas com a garota de programa, ela não vai lá na casa da pessoa caçar o cara para levar para ele, não, são eles que vão. Então, né, elas só estão no canto delas fazendo o trabalho delas. Bom, ele me levou para o motel, disse que eu era muito bonita, que se apaixonou por mim, que ia querer me ver toda semana e perguntou se poderia tirar uma foto minha para lembrar de mim quando estivesse em casa. Eu, como seguia o que a dona da boate tinha me ensinado de não poder desagradar os clientes e fazer suas vontades, disse que poderia sim, contanto que não mostrasse o meu rosto nas fotos. Ele concordou e tirou as fotos. Me mostrou e eu falei ok, e me levou embora logo depois. Alguns dias depois, recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Era uma mulher. A foto do perfil da mulher era uma mulher mais velha, devia ter seus 37, 40 anos, por aí. E nisso perguntou se eu era a fulana, Beltrana, sei lá, um outro nome aqui, que era o nome que eu usava no site.
Respondi que sim, pois pensava que era cliente também, porque é bem comum mulheres lésbicas procurarem garotas de programa. Nisso, ela começou a me xingar, falar que eu era isso, aquilo, que pegou foto minha no celular do marido dela. Aí nessa hora eu já sabia de quem se tratava o marido dela, né? Ela me ofendeu horrores. E claro, ela tinha razão para estar brava. Eu lia aquilo sem saber o que dizer, porque, como mulher, entendo a ira dela. Mas era o meu trabalho. Então eu respondi a ela que se tinha alguém, o que acabei de falar, se tinha alguém para ela brigar, era com o marido dela, que deve respeito e satisfação a ela, que eu só estava fazendo o meu trabalho e que não tinha culpa de nada. E que antes de sair com o cliente, eu não fico perguntando se ele é casado ou não. Me procuram, marcam e eu vou. Eu não fico questionando nada com os clientes. Ela me xingou muito e disse que eu ia pagar. Eu só visualizei e a bloqueei para não causar mais transtornos. Depois desse acontecimento, esse cliente, o marido dela, nunca mais me procurou. Bom, os dias se passaram. Uns 10 ou 15 dias depois, recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Só que estava estranha. Normalmente, os clientes que vêm do site, a primeira mensagem que vem é tipo: sou cliente do site tal e quero informações. Uma mensagem que é automática, sabe? Padrão, para nós garotas sabermos de que site aquele cliente veio, pois existem vários. Era um cliente que eu nunca tinha saído, mas não aparecia essa mensagem. Era como se ele só tivesse salvo meu número e me chamasse normal. O que não tem como, pois o site não mostra o nosso número para os clientes. Aí ele me chamou, me perguntando, interessado de quanto era para sair comigo e tal. Eu respondi e ele quis logo marcar para aquele mesmo dia, à noite. Acertamos tudo, marcamos e ele combinou de me pegar num local lá combinado. Quando ele chegou, achei muito estranho, pois ele veio de moto e geralmente os clientes vêm de carro, pois são casados, não querem serviços com outra mulher. Mesmo achando estranho, o cumprimentei e esperei ele me dar o capacete. E ele falou que não precisava. E aí eu achei mais estranho ainda. No caminho para irmos para o motel, comecei a sentir algo dentro de mim me dizendo: pula dessa moto, saia dessa moto. E eu assim, estranha, sem entender o que era aquilo, se era intuição ou algo da minha cabeça. E durante o caminho, eu sentindo que tinha que pular da moto ou sair da moto, sei lá, sabe? Beleza, decidi ouvir a minha intuição. E aí eu dei uma desculpa. Falei para ele parar numa padaria que tinha ali próximo de onde a gente estava passando, que eu precisava pegar uma camisinha. Aí dei uma desculpa muito esfarrapada, né? E ele parou na padaria. Quando entrei na padaria, eu estava pálida e com muito medo, pois estava sentindo que algo muito ruim ia acontecer. E ouvi uma voz me dizendo: não saia da padaria. Então eu fiquei ali uns 10 minutos e expliquei para a moça do caixa que estava com medo e pedi para ela olhar lá fora para ver se aquele homem de moto ainda estava lá. Ela olhou e disse que não tinha ninguém mais. Eu fiquei aliviada e o bloqueei do WhatsApp. Saí da padaria para poder pegar um mototáxi para poder voltar para minha casa. Quando não foi a surpresa que eu tive enquanto eu esperava algum motoboy passar. É isso? Ele trocou de número e me chamou novamente como se fosse um novo cliente. Sabe, querendo saber preço, quantas horas, se eu estava disponível aquela hora. Só que ele foi tão burro que deixou a foto de perfil a mesma que estava quando ele me chamou do outro número mais cedo. Vendo isso, eu tive a certeza que ele estava querendo fazer alguma coisa comigo. Senti muito forte dentro de mim. E só falei pra ele que ele é um burro, que se quisesse me matar, teria que ser mais esperto. E o bloqueei. Peguei uma moto e fui embora. Bom, Ana, não sei se ele foi mandado por aquela mulher, a esposa daquele cliente, mas como ela disse que eu ia pagar, eu só consigo imaginar que sim. Foi muito estranho. Quando penso nisso, hoje eu agradeço muito a Deus, porque sei que foi um livramento. Eu senti
que ia acontecer algo muito, muito, muito ruim comigo aquele dia. E no meu coração gritava para eu pular da moto ou sair da moto. Sei lá, eu tava com o sentimento que eu tava indo para um abatedouro, onde ele ia fazer muita maldade comigo. Depois desse dia, tomei muito cuidado com quem me chamava e comecei a conversar mais antes de sair com algum cliente. E sempre quando eu saía, eu enviava a minha localização em tempo real para um amigo meu de confiança, porque se qualquer coisa acontecesse, saberiam onde me procurar. Bom, Ana, esse é o primeiro relato, mas prometo enviar mais. Obrigada por ler o meu relato e me perdoe por ter ficado tão longo e pelos erros de português, mas tinha que contar do começo para vocês entenderem tudo. O segundo relato eu envio em breve. PS, hoje não faço mais programa, sou casada e Deus, com sua infinita bondade, mudou a minha vida totalmente. Mas isso é história para um outro relato. Eu tenho inúmeros para contar, mas vou enviando de pouco em pouco. Obrigada. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. E é muito interessante ver a intuição gritando, né? E assim, é aquela coisa que eu sempre digo aqui. Ela fez, né, o que a intuição dizia e nunca vai saber o que teria acontecido com ela ou não se ela não tivesse feito isso. Mas, e se realmente acontecesse o que ela estava sentindo? Aí já era. E como, é o que eu falo, às vezes a intuição vem muito forte, esse negócio, esse desejo, e a gente acaba sempre ficando, será que é paranoia da minha cabeça ou será que realmente alguma coisa está me avisando porque alguma coisa ruim vai acontecer, né? Pelo sim, pelo não, eu acho que é sempre melhor a gente escutar esse grito aqui de dentro, a menos que isso comece a ser recorrente, atrapalhar vidas, né? É muito assim, toda hora você acha que tá tendo uma intuição, ai, sai daqui, sai. Aí pode ser que esteja alguma outra coisa acontecendo, né? Porque a gente, né, às vezes é paranoia da minha cabeça, não vai saber. Mas eu acredito em intuição, acredito que isso existe, que quando tem aquela coisinha falando não vai, sai daí, né? É interessante a gente ouvir. A gente já viu relatos aqui de pessoas falando que sempre seguia por uma rua e de repente vê aquela coisa, vai por outra, vira aqui, sabe? E era um horário que não tinha muita gente na rua, tal. Ela virou tudo, tal. Acabou que às vezes nada aconteceu, eu não lembro. Mas nunca vai saber se ela tivesse ido para outra rua. Mas e se tivesse ido e alguma coisa ruim tivesse acontecido, né? Então esses são os livramentos que ocorrem. Já aconteceu alguma coisa com vocês? Comenta aí, conta aqui pra gente. Se for comentar, pessoal, que seja com muito respeito, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!